Uma voz está contando a história sobre um grande estrondo que ocorreu num pequeno vilarejo que abriu o fundo do cemitério. E dessa rachadura apareceu uma entidade contando sobre um reino dourado que era muito próspero, mas que por causa de um mago maluco o reino foi aprisionado debaixo daquela terra e quem conseguir derrotar o mago herdará esse reino dourado. Então a história muda para o tempo atual. Um grupo de aventureiros está lutando contra um grande dragão vermelho. E enquanto lutam, o líder do grupo reflete que todos estão lentos por não comerem há dias, já que perderam toda a comida em uma armadilha do calabouço seguindo o mapa que estava errado. Então o dragão aproveita a distração e tenta atacar o rapaz, mas uma garota chamada Fallen empurra ele e acaba sendo devorada no lugar de Laios. Porém, antes de ser engolida, ela conjura um feitiço que manda todos de volta para a superfície longe da dungeon. Laios acorda em um gramado e diz para sua amiga que Fallen foi devorada, e que ele precisa voltar para salvá-la, pois nesse mundo uma pessoa pode ser revivida desde que o corpo ainda esteja inteiro. E como dragões digerem muito devagar, ele ainda tem chance de salvar Fallen. Mas sua amiga fala que a magia deixou no calabouço todos os equipamentos e dinheiro que eles conseguiram e para piorar o resto do grupo foi embora. Então Laios reflete sobre a situação e quanto dinheiro pode conseguir vendendo os equipamentos do corpo. Enquanto isso, a barriga de todo mundo ronca e eles pensam em comprar algo barato para comer. Nisso Laios fala que não vai comprar nada e que vai dispensar eles do grupo, vender sua armadura e com o dinheiro vai voltar para Dundee e salvar sua irmã. Mas seus companheiros discordam da ideia e dizem que vão salvá-la juntos, então Laios fica emocionado e os ameaça perguntando se é isso mesmo que querem. Em seguida eles vão até a Dundee e Laios lhes conta seu plano dizendo que ao invés de comprar comida normal vão comer os monstros da dungeon. E explica que se monstros podem comer outros monstros e plantas, então eles também podem por ser tudo um grande ecossistema. Então cita os monstros comestíveis que eles já encontraram nas aventuras, o que acaba deixando a elfa desesperada com a ideia. Ela tenta argumentar que eles não podem fazer isso porque vão acabar pegando alguma intoxicação. Nesse momento um monte de aventureiros passa correndo sendo perseguido por um monstro cogumelo que é derrotado com um golpe. Enquanto ela reflete sobre o que aconteceu, Laios decide que aquele vai ser o almoço deles, deixando a elfa desesperada. O pequeno ladino pergunta se não é perigoso comer cogumelos e Laios pega um guia gourmet de calabouço que indica cogumelos para iniciantes. Em seguida ele vai caçar um escorpião gigante e se reúnem no ponto de encontro dos aventureiros. Uma voz narra que o lugar antes era um cemitério, mas foi ligado magicamente a Dundee e desde então vive cheio de aventureiros. E diz também que os monstros vêm das profundezas da dungeon, provando que de fato no fundo existe a cidade dourada. Laios mata o escorpião e o pequeno ladino acusa ele de já querer comer monstro há muito tempo. Então ele confessa gostar de monstros há muito tempo e que sempre quis saber que gosto eles tinham. Eles começam a tentar cozinhar o cogumelo e Laios descobre que cortando na vertical é muito fácil, mas na horizontal é incrivelmente duro. Por isso quando lutam contra cogumelos, golpes horizontais e diagonais não surtem muito efeito. Em seguida ele bota tudo na panela para cozinhar e quando vai provar sente um gosto horrível do escorpião. Nesse momento aparece um homem intrigado com o método de cozinhar do Laios e começa a dar umas dicas sobre como se deve cozinhar os monstros que eles pegaram, mostrando as partes que devem ser cortadas. Em seguida ele bota tudo no seu caldeirão e pensa em pegar mais uns itens para dar sabor, então começa a pegar plantas do cemitério, o que deixa Marcília apavorada sem querer comer aquilo. Enquanto ela discute, é atacada por um slime e acha que vai morrer, mas o bigodudo a salva e explica que é fácil matar um slime quando você sabe onde estão os órgãos dele. Em seguida começa a misturar os ingredientes com os restos do slime e fala que se você deixar secar por 2 semanas vai ter um ingrediente de alta qualidade. Ele tira um pronto da mochila para usar na receita do almoço, então diz que já pesquisa receitas com monstros há 10 anos naquela dungeon e que está feliz por encontrar quem se interesse por isso. Após isso foca em cozinhar e prepara uma deliciosa refeição de monstros. Eles provam e se surpreendem com o sabor incrível e a elfa, morrendo de fome, se rende em resistir e acaba comendo também e gostando. Então o bigodudo começa a explicar mais sobre os ingredientes, vendo a animação de todos. Após comerem, o anão se apresenta como Senshi. Laios apresenta seus amigos, sendo a elfa chamada Marcília e o ladino Chuchu. Então ele conta que estão numa missão para resgatar a amiga devorada pelo dragão vermelho e Senshi se oferece para acompanhá-los com o desejo de poder cozinhar o dragão. Ele sai andando pelo túnel enquanto pensa em diversas receitas. Já no segundo andar uma voz conta que esse nível da dungeon deve ser uma torre nativa do grande castelo dourado. Marcília tropeça na ponte e eles decidem que é bom já parar para montar acampamento. Nisso vão falando sobre comida enquanto procuram um lugar, então Laios pergunta a Marcília que tipo de monstro ela prefere comer no jantar, o que a deixa mal só de pensar nisso. Ele explica que naquele andar vivem morcegos e ratos gigantes. Ela recusa todas as sugestões e Chuchu a chama de fresca. Então Senshi diz que nessa época do ano tem muitas nozes e frutas, o
que deixa Marcília animada, mas logo se decepciona ao ver que essas coisas nascem em plantas carnívoras gigantes. Laios explica que essas plantas pegam pequenas criaturas e que não tem comum digerirem um humano, e que se isso acontecesse os resgatadores de corpos alertariam sobre alguém ter sido devorado. Então ela começa a entoar uma magia para destruir as plantas para eles chegarem nas frutas sem ter que lutar, mas Senshi a faz parar dizendo que as frutas também seriam destruídas e nessa distração uma planta gigante pega a elfa e começa a apertar. Ele se bate em outra planta que acaba derrubando um corpo digerido deixando a elfa em pânico. Laios a manda ficar quieta e conta que lutando contra uma planta gigante basta apenas cortar a raiz ao invés de passar horas lutando contra todos os braços. Ele resgata ela e então explica a Marcília sobre como as plantas matam suas presas, e que essa em específico planta suas sementes debaixo da pele da presa deixando a elfa com essa cara aí. Eles pegam as frutas e Senshi começa a explicar como devem ser preparadas retirando as sementes junto com o caule e amassando a fruta junto com a casca. Após acrescentar os ingredientes de outros monstros ele leva ao fogo transformando as frutas numa deliciosa torta salgada. Eles provam e adoram a comida. Marcília fica fascinada e pergunta por que as plantas fazem frutos tão bons se os outros animais vão comer. Então Laios lhe explica que elas usam como isca para capturar esses animais já que são carnívoras, e que os nutrientes que elas digerem servem para criar um fruto tão gostoso e fica emocionado ao ver ela gostando de comer monstros. Após comer eles olham para o corpo que a planta cuspiu e decidem deixar ele exposto para que outros caçadores achem e levem para a cidade. Só que fica parecendo uma forca e termina o dia com eles dormindo na árvore oca. Marcília chega em casa e vê sua mãe cozinhando. Ao sentir o cheiro delicioso ela pergunta o que a mãe está fazendo e ela lhe diz que como é aniversário dela resolveu fazer todas as suas comidas favoritas o que deixa Marcília super feliz então a mãe serve a ela uma tigela de monstros que cozinhou e Marcília acorda assustada, percebendo que foi só um pesadelo, mas logo sente um cheiro delicioso e Xiuxuk fala que é o grupo embaixo da árvore que está assando carne de porco deixando Marcília com inveja. Senshi ao ver aquilo diz que é terrível que os aventureiros de hoje em dia apenas comam pão, carne seca e vinha ao explorar mais e que a falta de todos os nutrientes corretos é mais terrível que qualquer monstro e toda essa explicação deixa a elfa com essa cara. Senshi continua e diz que ela está com inveja dos outros aventureiros porque seu corpo está desejando gordura e não apenas frutas como o que comeram na noite passada então diz para irem caçar monstros ricos em gordura pro café da manhã e comenta que se conseguirem ovos vai ser muito bom também. Laios ouvindo isso percebe de que tipo de monstro Senshi está falando e revela a todos que é um basilisco. Xiuxuk diz a Marcília que vai ser legal comer carne de frango e ela lhe fala que isso está longe de ser um frango. Laios fala que basiliscos são mais que frangos e que sempre achou que quanto mais espécies são misturadas mais gostoso deve ser mais que ter só duas espécies no mesmo animal também o torna muito especial e que sempre sonhou em comer um basilisco. Eles chegam até o ninho e Marcília fica curiosa ao ver que os ovos são longos e moles então eles ouvem o som do basilisco e pessoas do grupo de mais cedo aparecem sendo perseguidos pela fera que machuca um rapaz. O basilisco nota Marcília segurando seu ovo e parte para cima dela. Ela sai correndo e o pessoal fica assistindo enquanto Laios fala que esse é o pior jeito de fugir de um basilisco e que ela vai acabar sendo arranhada pela criatura. Marcília tropeça e quando o basilisco parte para cima Laios aparece mostrando toda a sua beleza que assustar a criatura e explica que abrindo os braços e pernas enquanto grita bem alto deixa ameaçador fazendo o basilisco não chegar perto. Senshi se aproxima por trás e ambos atacam o basilisco enquanto Laios explica que se cada cabeça tiver que reagir ao mesmo tempo o basilisco fica sem saber o que fazer por um momento então cortam as cabeças da fera salvando o pessoal. O rapaz que foi ferido está doente mas Marcília aparece e fala que Senshi tem um remédio porém o anão diz que estava planejando usar como ingrediente. Mesmo com todo mundo falando que o rapaz vai acabar morrendo Senshi diz que o sabor do remédio fica melhor se você preparar com algo em vez de tomar puro. Então eles começam a preparar o basilisco depenando e recheando com legumes em seguida a assa e o assado de basilisco fica pronto. Eles dão um pouco pro rapaz que acha delicioso. Senshi dá um pouco pra elfa também que vendo aquilo tudo lembra que ela podia ter lançado um feitiço de cura mas logo para de falar ao ver a carne maravilhosa na sua frente se delicia então se lembra do rapaz envenenado atrás dela e se prepara para lançar o feitiço de cura. O rapaz fica bom e após elogiar a comida pergunta a eles como pode ficar mais forte para vencer os monstros como eles. Senshi se anima ao ouvir isso e fala que primeiro eles devem melhorar sua dieta, mudar seu estilo de vida e fazer exercícios todos os dias e
que se eles cumprirem esses 3 pontos terão um corpo muito forte e saudável. Eles se despedem e o grupo está descendo a torre enquanto Laios lê o mapa e diz que talvez não cheguem no 3º andar naquele dia e comenta com o Shilshuk que dragões acordam uma vez por mês para comer, então esse é o tempo que eles têm para encontrar o dragão antes que ele acorde novamente. Enquanto isso ele pede a Marcili para ir mais rápido e ela acaba caindo da corda. Laios diz que desse jeito vai ser difícil eles prosseguirem e que vão fazer uma pausa, mas Marcili diz que está tudo bem e que ainda pode continuar, porém Laios diz que é pro bem dela o que a deixa brava, então Shilshuk fala que ela precisa descansar porque se o seu corpo não aguentar mais ela só vai dar mais trabalho para eles, o que deixa a pequena elfa destruída. Laios conversa com o Ladino e diz que talvez seja mais fácil se eles forem por um caminho diferente. Shilshuk fala que tem muitos morcegos gigantes lá fora, então Marcili se oferece para dar um jeito nos morcegos gigantes com sua magia, mas Laios diz que não precisa. Shilshuk sugere que eles usem o caminho secreto que não tem monstros mas tem muitas armadilhas e novamente a elfa se oferece para ajudar falando que pode desarmar as armadilhas com sua magia, mas Laios diz que é melhor eles deixarem Shilshuk cuidar das armadilhas já que ele é bom nisso. Senshi diz que se vão passar por um lugar que não tem monstros ele vai precisar de ingredientes para misturar com a carne e os ovos do basilisco e que ali perto tem um campo cheio de mandrágoras e Marcili fica feliz se oferecendo para colhê-las dizendo que sabe como fazer isso, então explica que mandrágoras gritam muito alto quando são arrancadas da terra e que seu grito é tão potente que pode causar um colapso mental em quem estiver muito perto. Ela pega o seu livro e diz que nele está escrito o método mais eficiente de se colher uma mandrágora, que consiste em você amarrar um cachorrinho à planta, pegar distância, em seguida chamar o cachorrinho, aí quando ele correr a planta vai sair. Shilshuk pergunta o que acontece com o cachorrinho e Marcili diz que ele morre. Shilshuk fala que isso é muito cruel e que eles também não têm um cachorro. Laios sugere que eles usem uma corda bem longa para arrancar a mandrágora e não serem afetados pelos gritos. Marcili fica desesperada dizendo que deve ter algum motivo para aquilo não estar no livro. Enquanto isso Senshi vai até a planta e puxa fazendo a elfa dar um berro desesperado, então Senshi corta o topo da cabeça da planta e fala que basta cortar o topo que a mandrágora não grita. Senshi diz que já faz isso há anos e Marcili tenta argumentar que é perigoso nisso. Shilshuk pergunta à elfa se ela realmente já fez tudo o que está no livro e ela responde não por ter ficado com pena do doguinho, então eles dizem que vão seguir o método do Senshi. Marcili fica se lamentando pensando que esse método fosse o correto certamente estaria escrito em seu livro, mas que ela não pode obrigá-los a fazer uma coisa que nunca fez. Ao pensar nisso a elfa tem a ideia de fazer e mostrar para eles qual é o melhor método de se colher mandrágoras. Ela decide usar um monstro ao invés de um cachorro e amarra a corda na porta de um ninho de morcegos gigantes. Vai para longe dentro de uma torre onde não vai ouvir o grito da mandrágora e lança uma bola de fogo para acordar os morcegos. Eles saem aos montes e um acaba preso na armadilha tirando a mandrágora do chão, mas o grito interfere em seu voo fazendo ele cair onde Marcili está. Quando seus amigos chegam, Shilshuk vê que ela usou um morcego ao invés de um cachorrinho e pergunta se ela perdeu o juízo, mas ao falarem com ela percebem que ela ficou com a mente confusa devido ao grito da planta, então Laios diz que basta eles continuarem conversando e a mente dela vai voltar ao normal. Laios pergunta por que ela fez isso e Marcili responde ter entrado em pânico quando ouviu que poderia ser um fardo para o grupo e que por isso queria se vingar, mostrando que é capaz de fazer eles se ajoelharem para ela, e confessa ter ficado muito triste quando não pôde ser útil para todo mundo. Ao ouvir isso Laios lhe conta que apenas não queria que ela se cansasse num nível tão inicial da dungeon e que quando chegarem nos níveis em que os monstros fortes aparecem é aí que eles vão depender da magia dela, enquanto ele fala que cada um tem seus pontos fortes e fracos. Senshi já está guardando o almoço. Laios continua falando e diz que só quer depender da elfa quando eles realmente precisarem. Quando não precisarem o resto vai resolver o problema. Ele pede para que Shilshuk diga algo e ele fala que ela tem ajudado muito o grupo desde que entrou, mas ela volta ao normal nessa hora e diz não acreditar nele, deixando o pequenino bravo. Senshi diz que hoje eles terão omelete e Marcili pergunta por que os ovos são daquele jeito tão diferentes dos ovos de galinha e Laios informa que são ovos de cobra. Ela pergunta o motivo já que só a cauda é a parte cobra, então Laios fala que na realidade a cauda é a parte frango. Enquanto está preparando as mandrágoras, Senshi nota que a que Marcili colheu é diferente das que ele colheu e leva elas picadas para saltear adicionando os ovos e em poucos minutos está pronto um delicioso omelete. Senshi comenta que um foi feito com a mandrágora que ele colheu e o outro pela mandrágora que a elfa colheu. Eles comem e percebem que a de Marcili é muito mais gostosa e Senshi conta que fazer a mandrágora gritar retira as toxinas da planta e percebe que fazer um esforço extra para retirar a mandrágora inteira pode ser muito bom para sua culinária. Ele agradece Marcili
pelo seu conhecimento e dá a ela a parte mais gostosa da planta como um agradecimento que fica triste ao ver o que vai comer. No fundo da torre, Xiushuk diz que a entrada para a passagem secreta é por ali e ao bater a espada de Laios na parede ele consegue achar o tijolo certo que abre a porta da passagem, deixando Senshi curioso sobre como ele fez aquilo, e Laios explica que o rapaz é um especialista em encontrar armadilhas e arrombar portas. O pequeno diz a todos que a partir de agora terão que fazer o que ele mandar para não caírem nas armadilhas. Eles chegam em um salão e Xiushuk começa a analisar o chão para saber quais partes do piso são seguras de pisar e diz a todos para seguirem seu caminho. Mas Senshi sai andando sem se importar e acaba ativando uma armadilha. O pequeno briga com o anão e ele diz não se importar muito com detalhes, enquanto Xiushuk dá uma bronca. Senshi fica incomodado e decide pisar em vários pisos. Ativando várias armadilhas, ele para perto de uma armadilha de fogo e diz estar fascinado que tenham tantas armadilhas. O ladino avisa para sair de perto porque armadilhas de fogo geralmente têm um mecanismo de óleo e isso pode ser muito perigoso, então Senshi fica curioso ao saber que tem óleo ali e tem a ideia de fazer um tempurá para o almoço usando o óleo da armadilha, então pede a Xiushuk para que lhe mostre o óleo e mesmo relutante é convencido por Senshi, mas diz que se fizer isso ele vai ter que seguir o que ele fala sobre as armadilhas sem questionar. Senshi topa o acordo e Xiushuk mostra o recipiente cheio de óleo que alimenta a armadilha de fogo enquanto desarma. Senshi pergunta como podem extrair o óleo e o ladino diz não saber, então Senshi pega sua grande panela e pede para ele liberar o óleo mesmo com Xiushuk avisando que vai sair óleo fervente. Ele aciona e um jato de óleo sai e uma gota respinga em Laios, que se queima um pouco quando Xiushuk olha. Senshi está com os dedos na panela de óleo e diz que está numa temperatura excelente para a fritura e reconhece o óleo como sendo azeite de oliva, informando que como azeitonas são muito cultivadas naquele lugar sempre usam seu óleo. Em seguida tem a ideia de usar a armadilha de lâminas para cortar a comida e deixa essa tarefa para o ladino, que sabe como lidar com as armadilhas, argumentando que cozinhar é a sua especialidade e a do ladino cuidar das armadilhas, citando o acordo que fizeram antes. Xiushuk corta o morcego gigante e em seguida Senshi lhe manda aquecer o óleo com a armadilha de fogo enquanto ele prepara a carne para fazer um caquiage de mandrágora. Ele mistura os ingredientes e prepara o ovo com farinha e adiciona a mandrágora picada enquanto mexe. Em seguida ele leva tudo pro óleo e manda o ladino virar quando já estiver bem dourado, mas ele acaba queimando e quebrando alguns antes de acertar o ponto. O prato fica pronto e Laios diz que nunca achou que conseguiria comer algo frito dentro de uma masmorra e fala que a comida está perfeita, então Senshi comenta que a temperatura estava quase correta e que seria impossível fritar aquilo numa fogueira já que o fogo iria variar muito de temperatura. Ele comenta que não sabia que existia uma sala tão útil naquele lugar e Xiushuk manda ele não tentar fazer isso quando ele não estiver por perto ou vai acabar morrendo, então Senshi elogia a habilidade do pequeno em lidar com as armadilhas e fala que vai ficar triste quando eles se separarem porque ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho, então o pequeno diz que vai ensiná-lo a mexer nas armadilhas e o agradece por tê-lo ensinado um pouco sobre culinária também. Eles prosseguem descendo os degraus da torre enquanto Marcille comenta que está exausta e Senshi responde que estar um pouco cansada deixa a refeição mais gostosa. Eles chegam numa parede onde Xiushuk pede a espada de Laios e cutuca até encontrar o bloco certo que abre a porta revelando um salão secreto. Ao pegar sua espada de volta, Laios percebe que a decoração de seu protetor de espada sumiu e vai procurar pensando que pode ter caído nas escadas. Marcille diz que deve ter caído por causa da falta de cuidado de Xiushuk, mas Laios fala que na verdade aquele protetor já estava solto há bastante tempo e já havia tentado colocar de volta de vários jeitos. Marcille pergunta se aquilo era importante como algum tipo de herança e Laios lhe diz que de certo modo sim. Então se recorda de 3 anos atrás quando ele começou como aventureiro junto com sua irmã e conta que naquela época eles começaram trabalhando como descascadores de ouro, já que aquela torre tinha muito ouro que lhe rendia experiência e algum dinheiro. Porém o grupo no qual eles participaram já não estava encontrando mais ouro algum naquela área por já ter sido muito explorada. Então o líder resolveu que iriam explorar o castelo e todos concordam com a ideia, mas Farin fica receosa e diz a Laios que eles ainda são fracos demais para entrar naquele castelo e que por isso pode ser muito perigoso, mas Laios fala que eles já chegaram longe demais, então todos prosseguem para o castelo. Chegando lá eles se deparam com várias armaduras incluindo uma enferrujada da qual o líder zomba, mas enquanto analisa uma dessas armaduras de perto pensando se dá para vendê-la, ela enfia a espada em seu pescoço deixando todos aterrorizados com a cena. Todas as outras armaduras começam
começam a se movimentar. Laios tenta tirar Fallen de lá, mas uma armadura aparece atrás dele e quebra sua espada quando Laios tenta atacar. Ele salta com Fallen se desviando do ataque seguinte, então pega a espada de outra armadura e ataca arrancando o elmo da armadura. Porém, enquanto comemorava, baixou a guarda e a armadura atacou, matando pela primeira vez. Ele comenta que essa foi sua primeira morte e que ele ficou com a espada que pegou naquele momento, mas depois que aquilo aconteceu passou semanas com pavor de armaduras. Laios fala que já pesquisou em muitos documentos, mas nenhum falava qual o sabor de uma armadura, então pergunta a Senshi animado como ele cozinharia uma armadura. Mas o anão diz que não dá para cozinhar uma armadura e Marcili comenta que armaduras são só peças de metal sendo controladas por magia. Laios tenta argumentar, mas Shilshuk lhe diz que para comer sua própria armadura, já que quer tanto provar o que deixa Laios triste em saber que não vai poder comer uma armadura já que não são monstros. Ao abrirem o portão do grande salão, vêm duas fileiras de armaduras e começam a pensar num plano para passarem sem ter que lutar com elas. Shilshuk sugere que eles passem correndo pelo meio, assim não vai dar tempo delas chegarem neles. Todos concordam e Laios os manda terem cuidado, pois qualquer armadura pode se mexer a qualquer momento. À medida que correm, uma armadura se põe no caminho, mas Senshi a derrota rapidamente para que possam continuar correndo. Porém, várias outras armaduras se movem e bloqueiam a passagem enquanto a armadura que havia sido derrotada se ergue novamente, pegando seu elmo e se preparando para lutar contra o grupo. Eles ficam surpresos com a quantidade de armaduras os cercando e Marcili manda todos voltarem para se reorganizarem. Do lado de fora, Laios se pergunta o motivo das armaduras estarem tão persistentes hoje e se é possível que estejam de mau humor. Mas Marcili diz que é impossível, já que armaduras vivas não possuem sentimentos e devem ser controladas por algum mago. Então basta eles derrotarem o controlador que as armaduras cairão. Laios reflete que normalmente essas armaduras só atacam quem se aproxima, mas dessa vez todas se movimentaram para bloquear a passagem e que isso significa que estão protegendo algo mais importante do outro lado da porta. Marcili supõe que estão protegendo quem as controla. Shilshuk pergunta se é um monstro e Marcili diz não saber, mas qualquer um com esse tipo de poder não pode ser uma boa pessoa. Nisso, Laios decide que eles precisam eliminar quem controla as armaduras e cria um plano para isso que consiste em 3 deles distraírem as armaduras enquanto uma passa sorrateiramente até o outro salão. Todos concordam e escolhem Laios para ir pro outro salão. Ele diz que o ladino seria melhor, já que consegue ser mais sorrateiro, mas Shilshuk fala que não é bom em combate. E armaduras vivas não têm olhos nem ouvidos, então passar despercebido não vai ser muito difícil. Nisso, Laios se lembra da armadura que se ergueu há alguns momentos e pensa sobre isso. Todos entram no salão e o grupo começa a atrair a atenção das armaduras enquanto Laios passa de fininho pelo canto, chegando no outro salão. Ao entrar, se depara com uma imponente armadura de tigre que olha em sua direção. Ele reflete que essa armadura parece muito mais forte que as outras, mas que não pode pedir reforços aos seus amigos pois já estão ocupados. Então terá que lidar com isso sozinho. A armadura ataca. Laios desvia e tenta contra-atacar, mas sua espada é bloqueada e ele é mandado para longe com um chute. Ao tentar bloquear a investida da armadura, sua espada se parte, mostrando a imensa força de seu oponente. Laios, desesperado, joga um tijolo na armadura que se defende usando o corpo ao invés do escudo. Nisso, Laios nota que atrás do escudo existe uma coisa grudada. Ao tentar entender o que é, se recorda de sua infância brincando com um graveto que tinha algo igual e percebe que aquilo é uma bolsa com o ovo de alguma criatura. Ele desvia do novo ataque e reflete sobre essas armaduras que, mesmo não tendo olhos ou ouvidos, agem como humanos. Pensa no ovo e chega à conclusão que elas definitivamente são criaturas vivas e que estão agindo por instinto para proteger o ovo. E que se são criaturas vivas, realmente existe uma forma de comê-las. O grupo continua lutando contra as armaduras no outro salão. Shilshuk quase é pego por uma, mas Senshi o salva dizendo que é perigoso ficar parado em um combate e logo em seguida é salvo por Marcili, já que ele também parou por um momento. O elmo sai voando e fica preso no cajado de Marcili, que arremessa em outra armadura que o usa para se reerguer. E todos ficam surpresos ao verem que elas compartilham suas partes. Eles continuam lutando e pedem para Laios ir mais rápido com o que estiver fazendo. Laios está pensando nas várias formas de matar um monstro, mas que primeiro ele tem que descobrir que tipo de criatura habita dentro da armadura. Ele imagina as possibilidades e descarta ser um slime, já que os movimentos da armadura são muito rígidos. Pensa que podem ser vários insetos, mas descarta a ideia pois a armadura não emite barulhos. Ele então decide que vai descobrir o que tem naquela armadura. Ele joga um tijolo para distrair a armadura enquanto ataca o escudo, fazendo a armadura abaixar a guarda. Em seguida retira seu elmo e se esconde para analisar, mas fica surpreso ao ver que ele está vazio. E se desespera porque agora a armadura está indo atrás dele e ele tem que pensar em outro plano rápido. Mas a armadura ataca a coluna errada e Laios chega à conclusão que se ela não viu onde ele se escondeu, então deve ter alguma coisa no elmo que a faz enxergar. Ele analisa de novo e acha
acham um vão que ao abrir com a espada encontra um molusco vivendo ali. Laios entende que a armadura sobreviveu sem a cabeça porque deve ter uma grande colônia vivendo dentro dela e cada um controla uma parte da armadura. Ele joga o elmo de volta para a armadura que não consegue mais se reconectar. Ele aproveita a distração para atacar de surpresa desmantelando suas partes feliz por ter descoberto o mistério, notando que elas se expandem e contraem imitando a movimentação humana. Ele ouve o grito de Marcille e se lembra de seus amigos, então pega o escudo com o ovo e joga para as outras armaduras chamando seus amigos para o outro salão. Ao entrar em Marcille pergunta se tinha algum usuário de magia e Laios lhe conta que na verdade haviam criaturas vivendo dentro das camadas das armaduras, e que mesmo elas sendo fracas agiam como partes dos músculos fazendo as armaduras se movimentarem imitando os movimentos humanos e que eles apenas deram o azar de estarem passado ali na época da desova. Então conta a todos com muita felicidade que eles são os primeiros a descobrirem isso e Shilshuk comenta que fica com medo quando Laios fica tão empolgado falando de monstros. Laios pergunta a Senshi se dá pra cozinhar aquilo e Marcille fica brava dizendo que não podem comer algo que eles nem conhecem. Laios retruca dizendo que toda comida é um mistério até a primeira mordida. Senshi diz que vai tentar. A elfa fica ainda mais desesperada alertando que pode ter veneno e Laios fala que se tivessem veneno não precisariam se esconder em armaduras. Senshi se pergunta como vai cozinhar aquilo e Laios lhe explica sobre os cortes que já fez nas criaturas falando sobre suas estruturas musculares. E Senshi entende que elas são parecidas com mariscos então manda todos retirarem eles das armaduras se preparando para cozinhar. Eles fazem alguns testes limpando e cortando alguns para saber como devem ser feitos. Senshi retira os órgãos e joga as criaturas na panela para uma sopa. Em outra panela ele refoga a carne junto com alguns temperos. Coloca as que estão no elmo para cozinhar no vapor e termina grelhando algumas então tudo fica pronto. Eles se juntam para comer e Senshi dá a carne grelhada para Laios. Quando ele pega todos olham para ele esperando que coma já que ele quem mais queria comer uma armadura viva. E Shilshuk comenta que se ele morrer eles vão deixá-lo ali e Marcille concorda baixinho. Laios come e se surpreende com o sabor achando maravilhoso e Marcille pergunta em quanto tempo os sintomas de intoxicação alimentar aparecem. Em seguida Senshi prova e acha bom, mas que poderia ter cozinhado melhor. Shilshuk prova e desgostar do sabor então Marcille toma sua sopa e fala ter gosto de cogumelo. Então Laios vai animando comer as que foram preparadas no vapor e se decepciona revelando ter gosto de morfo. Eles terminam de comer tudo e Senshi comenta que em todo esse tempo que esteve no calabouço nunca pensou que essas coisas fossem comestíveis. Shilshuk comenta que ninguém pensaria que na realidade as armaduras são controladas por mariscos. Então Laios fala que devem ser muito pequenas quando nascem e que por isso entram nas armaduras. Quando crescem formam colônias se movimentando em busca de outras colônias e que possivelmente são hermafroditas por isso a maior colônia bota um ovo. Nisso ele se toca que as armaduras que via de mãos dadas não eram brincadeiras de aventureiros e sim as colônias acasalando com outras colônias. Ele pega a espada da armadura e reflete que o que lhe deu tanto trabalho todo esse tempo na verdade era um monstro tão saboroso. Shilshuk sugere que Laios fique com aquela espada já que a sua quebrou e Laios vê um pequeno monstro saindo do cabo da espada. Marcille se oferece para analisá-la e vê se não tem alguma maldição. Laios diz que não precisa e o grupo prosseguem sem saber do novo companheiro que se juntou a eles nessa jornada. O grupo continua andando agora no terceiro andar do castelo e Laios vai na frente identificando que monstro tem a seguir só de ouvir seu som. Marcille fica intrigada ao ver tamanha habilidade e questiona Laios sobre como ele faz isso. Então o rapaz lhe explica que basta prestar atenção em coisas como a sujeira que os monstros deixam pelo caminho quando passam. Eles chegam a um corredor no qual Laios decide seguir para a esquerda evitando os golems do outro lado. Porém Senshi os para e Marcille grita com ele dizendo que golems são só terra e magia então não tem como ele os comer. Mas Senshi diz que está interessado nos golems então o grupo acaba seguindo o anão que lhes mostra seu quartinho secreto. Ele conta ao grupo que raramente dorme lá porque sempre está caçando no segundo ou no quarto andar já que no terceiro andar quase não tem monstros. Ele comenta que às vezes vai à cidade comprar temperos. E foi em uma dessas ocasiões que Senshi encontrou com um grupo quando tentavam cozinhar o escorpião. Então começa a falar com carinho dos golems que têm um corpo muito nutritivo e estão sempre na temperatura ideal. Nisso seus amigos entendem que ele está usando os golems como uma horta e ficam bravos ameaçando contar para as autoridades, já que isso é estritamente proibido dar vida a seres mágicos sem autorização. Senshi fica confuso e diz que os golems são criaturas mágicas dignas de elogios pois conseguem se defender das pragas e dos ladrões de repolho. Além de que quando algo está sendo cultivado em seus corpos eles vão cuidar da planta até o fim do cultivo, provendo todos os nutrientes necessários. Porém ainda precisam de um pouco de cuidado humano por isso sua base fica ali. Senshi abre a entrada do salão e os golems se preparam para atacar. Porém Senshi sai saltando como um ninja e retira seus núcleos mágicos
mágicos desmanchando os golems, deixando seus amigos impressionados. Após isso pede a todos para que colham os vegetais e Shilshuk pergunta se os vegetais não são como parasitas no corpo dos golems. Então Senshi explica que suas raízes deixam o corpo deles mais resistente, então acaba sendo uma relação na qual ambos se ajudam. Após colherem os vegetais, Senshi pede para Marcille separar as ervas daninhas porque ele vai misturá-las ao corpo dos golems para se decompor. Depois joga o seu fertilizante natural na terra para fortalecê-la. Então eles começam a mexer a terra e plantar novas sementes, o que deixa Marcille exausta. E quando ela sai para ir ao banheiro, Senshi aproveita para colocar de volta os núcleos mágicos nos golems e diz aos amigos que eles se erguerão de novo quando os primeiros brotos nascerem. Laios fica impressionado com o carinho que Senshi tem pelos golems e pergunta se não é muito trabalho, então seu amigo lhe diz que faz isso porque gosta, o que deixa Laios com o coração quentinho. Após tanto trabalho, eles começam a cozinhar os legumes e Marcille se oferece para ajudar Senshi a acender o fogo usando sua magia. Porém Senshi prefere fazer da maneira antiga. Quando sua amiga pergunta o motivo, o anão lhe fala que se usasse a maneira mais fácil de nada serviria a sua habilidade. Ele mistura sua última carne de basilisco e o ensopado fica pronto. Todos provam e Marcille acha especialmente incrível que legumes tão saborosos possam crescer debaixo da terra. Após o almoço, Senshi os manda descansar enquanto ele vai ao banheiro e Marcille comenta com seus amigos sobre o quão bons são os banheiros daquele andar, sempre decorados e limpinhos. Então ela nota algo e quando vão atrás de Senshi descobrem que ele está levando os dejetos para os pinicos para servir como fertilizantes. Marcille fica enojada ao saber disso e seu amigo lhe informa que fazem isso também na superfície, mas ela continua achando nojento. Ao ver isso, Laios pergunta a Senshi por que ele não vivia na superfície, afinal caçar ou cultivar seria muito mais fácil. Senshi fala que caso vivesse na superfície não teria ninguém para cuidar dos banheiros ou ajudar os golems caídos, que antes eram 10 e hoje só existem 3. O delicado ecossistema daquele local depende deles e sem os golems os monstros dos andares inferiores subiriam, causando uma grande mudança na dungeon. Então Senshi permanece ali cuidando para que tudo fique como sempre esteve, e diz que comer o que esse calabouço lhe oferece e depois devolver faz com que ele se sinta parte daquele lugar. Laios fica impressionado e pergunta se não tem problema Senshi se ausentar por tanto tempo enquanto os ajuda. O anão fala que os golems podem cuidar de tudo por algum tempo e também ele não conseguiria dormir se o grupo acabasse morrendo de fome, e segue para terminar seu serviço antes deles irem embora. Marcille está curiosa sobre o que farão com o resto dos legumes e Senshi lhe conta que costuma vendê-los em bancas e guardava o dinheiro num baú, mas por algum motivo misterioso a galera sempre roubava o baú cheio de dinheiro dando mosca. Ele também comenta que não vai ser possível barganhar com seus compradores habituais, já que nesse momento devem estar ocupados. Então a solução será jogar fora os legumes, mas Marcille o impede depois de ver o tanto de trabalho que eles tiveram para colher. Eles não podem simplesmente jogar fora. Nisso Shilshuk dá a ideia de negociar por ali mesmo, então eles seguem até uma espécie de taverna cheia de gente de índole duvidosa. O dono os atende louco para barganhar, mas os expulsa quando ouve que eles estão oferecendo repolhos ao invés de moedas. Marcille lhe diz que por ter derrubado comida sofrerá uma punição divina e nesse exato momento orcs invadem o local e começam a matar todos ali. Quando Marcille achou que ia ser atacada também, o orc reconhece Senshi e pergunta se aquele grupo são seus amigos. Eles ficam impressionados ao verem que o anão e os orcs se conhecem e Senshi diz que é com eles que costuma barganhar. O orc diz a Senshi que o dragão vermelho atacou perto de seu assentamento, então eles tiveram que ir para os andares superiores em busca de abrigo e comida. Laios pede para que lhe digam onde fica para ele encontrar o dragão, mas o orc se recusa a revelar a localização de sua base. Então diz a Senshi que vai ficar com todos os legumes por mais que lhe doa ter que roubar um amigo. Senshi permite que ele leve os legumes em troca de um favor e pede para ficar na casa do orc aquela noite e manda o orc levar o leite fermentado também. No caminho, seus amigos preocupados perguntam qual o plano de Senshi, pois provavelmente os orcs não vão deixá-los sair depois que virem sua base. Senshi começa a explicar seu plano genial. Ele conta que viu a farinha que os orcs têm e o leite fermentado e que com isso ele consegue fazer um delicioso pão, o que deixa seus amigos desesperados ao saber que estão naquela situação porque o anão maluco quis fazer pão. Eles chegam no acampamento e Senshi grita desesperado pelos ingredientes para fazer o pão, então começa a explicar como os ingredientes devem ser misturados para fazer a massa. Um bebê orc chega e pergunta do que eles estão brincando, então seu pai o pega e começa a contar a história dos orcs pro garoto, falando sobre como foram expulsos da superfície para as profundezas do calabouço, depois foram caçados e expulsos de novo injustamente. Então Marcille retruca dizendo que eles foram expulsos porque estavam caçando e matando outras raças e ficam nessa discussão enquanto sovam a massa. Depois de tanta briga, o orc pergunta a Laios por que esteve calado esse tempo todo e se o que ele realmente
realmente quer no fundo do calabouço é derrotar o mago e se tornar o novo rei. Laios diz nunca ter pensado em virar rei. Então o orc diz não acreditar porque para ele todos os aventureiros são uns tolos gananciosos. Por isso eles matam qualquer um da superfície. Mas Marcille não acredita nisso e pergunta por que ele mesmo não vai conquistar o castelo já que não confia nos aventureiros. Ele reconhece a coragem da garota em falar daquele jeito e diz que quer ver tanta coragem quando jogá-la na fogueira. Senshi leva o pão ao forno e finalmente fica pronto. Porém o orc diz que eles não podem comer, pois pão pertence aos orcs. Eles cozinharam porque quiseram. Então seu filho pequeno pergunta por que eles não podem comer se ajudaram a fazer. Então Marcille diz ao garoto que eles não vão comer ainda porque seu pai prometeu dar a eles um bom jantar e um lugar para dormir. E um bom pai sempre cumpre suas promessas. O líder orc pressionado na frente de seu filho se rende e manda o povo preparar um bom jantar. Mais tarde eles começam a comer e ficam surpresos pelo sabor da comida ser tão boa quanto a de Senshi só que mais picante. Marcille até acaba elogiando os orcs. Laios aproveita o momento e diz ao orc que o real motivo pelo qual eles querem chegar no fundo do calabouço é para derrotar o dragão e salvar sua irmã que foi devorada. Então pede que o orc lhe dê a localização do dragão. O orc decide ajudar e pega um mapa mostrando onde o dragão foi visto. Laios diz que depois daquele dia vai pensar na ideia de derrotar o mago e virar rei, o que faz o orc rir só de pensar que alguém que ele capturou pode virar rei um dia, mas deseja boa sorte a todos em sua jornada.